Olá, boa noite e bem-vindos ao programa Nossa Fé, Nossa Vida. Este programa é transmitido todos os domingos no canal 49 às 7 horas da noite e é repetido às terças-feiras às 10 horas da noite. Bem-vindos! Eu sou o diácono João Sousa, de Santa Brígida de Hanford, e hoje estou fazendo o programa com o Dr. António Borba, da paróquia de Nossa Senhora da Assunção, em Turlock. Boa noite, Dr. António Borba. Como é que está? Está bom? Boa noite, João. Estou muito bem. É para mim um prazer estar aqui contigo pela primeira vez. Sim, senhor. Bem, caros amigos, muitos de vocês conhecem já o Dr. António Borba. E parece-me que ele fica mais à vontade se a gente disser António Borba, não é? Muitos de vocês conhecem-no pelo António Borba de Turlock. E eu estou muito contente que ele aceitou vir aqui fazer este programa, Nossa Fé, Nossa Vida. Como vocês sabem, a gente faz 3 de uma vez, não é? Ele vai estar aqui os próximos 3 programas, o António Borba estará comigo. Muito bem, António. E então, como é que vai o retirement? Fazendo o enjoy, como dizem os americanos? Pois, tu estavas a dizer que muitas pessoas me conhecem como o António Borba e até se por acaso são da Feijão dos Vimes, conheciam-me como o António do Canto. Nós éramos a família do Canto. Yes. A minha reforma vai muito bem. Eu reformei-me da minha posição de superintendente já em 2008, mas depois trabalhei para a universidade e depois tive outras pequenas coisas e só estou totalmente reformado desde junho do ano passado. Mas vai muito bem porque tenho mais tempo para passar com os meus netinhos. E gostas, não é? Gosto. Quem é que não gosta dos netos? Acho que se as pessoas que nos estão a ver, aqueles que têm netos, sabem que nós gostamos muito dos nossos netos. Eu até por acaso costumava dizer que se algum dia tivesse netos, não ia falar deles, mas eu só dizia isso até ter netos, porque depois de ter netos, a coisa mudou. E tu sabes como é que tu também tens netos? Eu não sei. Também tenho. E a gente gosta muito de falar dos netos. Quem quer ver a minha mulher contente é falar como é que estão os netinhos. Exatamente. E o marido da minha mulher também é mais ou menos igual. Eu já notei que ele foi o marido da tua mulher, fica todo babado quando nós começamos a falar dos netos. Todo babado, é assim mesmo. Então, tu foste superintendente quantos anos? Eu fui superintendente durante um total de 18 anos. 10 anos num distrito chamado Salaira, que fica ao norte de Modesto, e 8 anos num outro distrito chamado Chatham, que fica entre Turlock e Patterson. Ok. E professor? Fui professor, eu tive a minha carreira na educação, foram 33 anos, portanto fui professor durante vários anos, fui diretor escolar, como também sei que tu foste, e trabalhei também para o Condado de Merced, no campo da educação, portanto um total, como disse, de 33 anos e depois mais alguns anos na universidade. Por isso é que eu perdi o cabelo. E por isso é que a gente te chama doutor. Bem, eu disse há bocado que não gosto que me chamem doutor, mas na verdade trabalhei bastante para conseguir esse título. Claro. Eu prefiro que me chamem António. Isso foi o nome que a tua mãe te deu? Exatamente. Não foi doutor António? Não, ela chamava-me sempre António. Ok, muito bem. Caros amigos, o António e eu somos ambos da Feijão dos Vimes. Andámos juntos na escola. Ele era mais velho 1 ano ou 2 nos graus da escola? Julgo que era 1 ano. 1 ano. Mais velho. E também veio para a América primeiro que eu. Eu vim em 1967 e tu? Eu vim em agosto de 1966. Então também não foi tanta diferença como eu pensava. Este em 66, eu vim em 67. Somos da Feijão dos Vimes de São Jorge. E tivemos destinos semelhantes aqui, não é? Porque eu também fui professor vários anos, fui vice-principal 7 anos, fui principal 8 anos, fui superintendente 10 anos, também ensinei no Colégio de Modesto durante algum tempo. Se contarmos os anos todos que eu estive envolvido em education, em educação, são 35. 35. A contar com os de Modesto, que era part-time. E também dei aulas na Universidade de Santa Bárbara em 2 verões, naquele curso intensivo de português que lá havia. Bem, agora já sabem quem é que está aqui hoje, porque se a gente começa a falar sobre as leituras da missa de hoje,
Vocês lá, uns com os outros, a dizer, mas quem é aquele gajo? Quem é que está hoje com o João? Pois é o António Borba, de Terloc, da Feijão dos Vimes, tal qual como o João Sousa, que já foi de Terloc, agora é de Hanford, e está aqui agora. E só para ficar gravado para a posteridade, eu gostaria de dizer que o João teve muita influência na minha vida. Ai, Jesus. E, não, em primeiro lugar, quando eu vim para Turlock e quando estava em Turlock, mas naquela altura não estava muito envolvido assim em coisas relacionadas com a igreja. E foste tu, João, deves-te lembrar, que me chamaste para eu vir ajudar a preparar as leituras para a Semana Santa. Foi a primeira chamada que eu tive. Isso ainda foi no Sagrado Coração de Jesus? Ainda foi no Sagrado Coração de Jesus. E a segunda chamada, não sei se te lembras, talvez não te lembres, foi que eu estava a ordenhar vacas e nós tínhamos começado um negócio de vacas com os meus irmãos, dois dos meus irmãos, e eu não estava bem decidido se ia ir estudar ou não. E tu já estavas no Modesto Junior College. Uhum. E foste tu que me disseste, António, olha, deves ir estudar. E foi talvez aquele empuxão, aquele impulso, sim, empuxão não é a palavra, aquele impulso que eu precisava para ir estudar. Eu não sabia disso. Portanto, fica gravado para a posteridade, para quando os teus netos e bisnetos ouvirem, já sabem. Olha, e então tenho mais um prazer, também fui eu que te meti na televisão. Mas essa carreira da televisão vai ser curta. Não, isto hoje é um começo. Sim. De muitas outras vezes. Tem que ser assim. Porque nós que recebemos tanto da parte de Deus, também nos sentimos impelidos para anunciar as grandezas de Deus, as obras de Deus, a palavra de Deus aos outros. E tu recebeste muito, não é? Tu e eu recebemos muito. E por isso é que a gente também está dando o que pode. E queremos dar muito, se a gente puder dar muito. Não é assim? Bem, se agora já falar de nós, eu sinto-me um pouco, não muito à vontade. Portanto, talvez melhor vamos à frente. Vamos às leituras. Vamos à frente. Aliás, isto não é para a nossa palavra, isto é para a palavra de Deus. Mas eu sei, caros amigos, que vocês apreciam estas coisas para também saberem quem é que está aqui a falar, quem é que vocês estão a escutar, etc. Hoje é o dia 23 de fevereiro. E é o 7º domingo do tempo comum. Vamos então à primeira leitura, para depois conversarmos um bocadinho. E o António Borba então vai ler a primeira leitura, se fazes favor. Está bem. Leitura do livro do Levítico. O Senhor dirigiu-se a Moisés nestes termos. Fala a toda a comunidade dos filhos de Israel e diz-lhes: Sede santos, porque eu, o Senhor, vosso Deus, sou santo. Não odiarás do íntimo do coração os teus irmãos, mas corrigirás o teu próximo para não incorreres em falta por causa dele. Não te vingarás, nem guardarás rancor contra os filhos do teu povo. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Palavra do Senhor. Graças a Deus. É interessante esta linguagem usada no livro do Levítico. Foi um dos livros de Moisés, um dos livros da lei. E ele já está dizendo, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Já naquele tempo. Jesus Cristo veio mais tarde, não é? 1200 anos depois de Moisés, mais ou menos, e também disse isso. Mas o Moisés já começou a dizer isso ainda no Antigo Testamento. O que é mais que esta leitura te diz? Bem, a primeira pergunta que eu me faço ao ler esta leitura, quando o Senhor diz sede santos, eu penso, mas o que é que significa ser santo? Uhum. O que é que significa para mim ser santo? Significa que ir à missa, ao domingo? Significa cumprir os 10 mandamentos? Para mim, ser santo significa tudo isso, mas de alguma maneira ainda significa mais. Uau! Bem, eu acho que eu posso ir à missa e não ser santo. Uhum. Eu posso, de alguma maneira, cumprir os 10 mandamentos,
mas não com aquele espírito que o Senhor quer para que eu seja santo. E, portanto, para mim, ser santo, acho que é uma caminhada. É uma caminhada de... Eu sei que eu não sou perfeito e, portanto, eu procuro ser santo, eu procuro estar em comunhão com Deus. Mas eu sei que eu caio. Caio hoje, caio amanhã. E, portanto, para mim, ser santo é ter este desejo de estar em comunhão com Deus e de me levantar quando caio. Yeah, muito bem, muito bem. E ao dizeres isso, faz-me lembrar a definição que Santa Teresa d'Ávila deu da santidade. Ela diz que a santidade é nós encaixarmos a nossa vontade na vontade de Deus para nós. Porque eu penso que daria uma definição um bocadinho diferente dela. E fiquei muito admirado com a definição que ela deu. Sabe, está naquele livro que tu também já leste, que é o Fulfillment of All Desire, de Ralph Martin. Ele cita Santa Teresa d'Ávila, porque ele tem um capítulo ou uma parte em que ele fala da santidade, holiness. E quando ele vai definir holiness ou santidade, ele diz, Santa Teresa d'Ávila dizia que a santidade é a gente encaixar a nossa vontade na vontade de Deus. É muito fácil dizer, mas fazer é mais gostoso, não é? Como tu disseste, nós somos fracos, a gente um dia experimenta e talvez tem sucesso, consegue, outro dia a gente cai e assim por diante. Mas é um mandato que nós temos, sede santos. E aqui diz, e porquê é que ser santo? É porque eu, o vosso Deus, sou santo. Então, se Deus que nos criou e que nos fez é santo, Ele espera que as suas criaturas o imitem, sejam como Ele. Claro, não ao nível dele, da santidade dele, mas quer que nós sejamos santos. E é uma coisa boa. Todo pai, todo bom pai, quer o melhor para o seu filho. E se um pai está cumprindo as leis da igreja, as leis de Deus, espera que o filho também cumpra as leis de Deus tal e qual o pai. E ficamos com pena se os nossos filhos vão para o outro lado. E Deus diz, sede santos, porque eu, o Senhor, vosso Deus, sou santo. Será que é um argumento bom? Eu acho interessante que disseste isso, porque eu estava a pensar semelhantemente, até por acaso, quando vinha de Torlock, estava a meditar nesta leitura, estava a pensar, Deus disse, sede santos, porque eu sou santo. E eu pensei, é como nós dizermos aos nossos filhos, ser honesto, porque eu sou honesto. Diz a verdade, porque eu digo a verdade. Tu sais desta família, da família Sousa, ou da família Borba, ou da família Azevedo, e na nossa família nós temos estas expectativas. Nós também saímos da família de Deus. E, portanto, da família de Deus temos estas expectativas. E uma dessas expectativas que Deus tem para connosco é esta de sermos santos. Mas que coisa bonita. Caros amigos, isto é bonito. Este pensamento que o António acaba de compartilhar connosco é bonito e faz sentido. E faz-nos pensar. E eu até penso que vocês precisam de mais tempo para pensar nisto. A gente vai-vos dar um intervalo de 1 minuto para vocês pensarem desta ideia. E depois do intervalo a gente vai ler o Evangelho. Porque a gente ainda só vai a meio e ainda temos muita coisa para cobrir das leituras da missa de hoje. Então, temos um intervalo de 1 minuto, a gente volta. Até já. KNXT thanks all its loyal viewers and respected businesses who have supported your Catholic television station. Now you can support KNXT with program underwriting by having your name, your company's name, or organization associated with your favorite program. Detailed information about you or your company will appear before and after each program or day part you select. Keep the quality and spiritual message alive and make a difference. Call 559-488-7440 today or go online at knxt.tv to find out more about program underwriting on KNXT. Olá, bem-vindos de novo ao programa Nossa Fé, Nossa Vida. Normalmente eu não faço a apresentação ou a introdução de nós que aqui estamos na segunda parte do programa, mas hoje temos uma pessoa nova e por isso eu vou repetir, porque algum de vocês pode ter chegado do banho agora, pode ter vindo da loja ou da missa ou de fora,
Eu sou o diácono João Sousa de Hanford e estou fazendo o programa juntamente com o Dr. António Borba de Terloque. Ele gosta mais que o chamem de António Borba e a gente vai fazer à vontade. Bem, caros amigos, na primeira parte falámos aqui de coisas muito interessantes nesta passagem do livro do Levítico, na primeira leitura. Aliás, o António deu uma ideia muito boa de que os pais gostam que os filhos sejam como eles, não é? Exatamente. Nós todos temos um certo orgulho, e às vezes acho que é um orgulho, até um bom orgulho, no sentido de que queremos que a nossa família tenha um bom nome. E, portanto, eu acho que também nós, como cristãos, temos essa obrigação de que o cristão, o católico, tenha um bom nome. E Deus manda-nos ser santo. Santos, e não é a meias, Ele não disse uma coisinha santos. Exatamente. Sede santos porque eu, vosso Deus, sou santo. Exatamente. Eles dizem em inglês, it's a tall order. Mas, ao mesmo tempo, nós sabemos também que os santos, São Paulo, fala muitas vezes, tinha qualquer coisa que o inquietava. Nós sabemos se isso era fisicamente, se era qualquer outra coisa. Portanto, sabemos que os santos, e todos os santos sofreram muito. Portanto, acho que nós, se formos estudar a vida dos santos, sabemos que os santos não eram perfeitos, mas tinham aquela vontade de serem melhores. O santo não é aquele que não cai. Exatamente. Mas é aquele que se levanta, não fica caído. Sim, senhor. Bem, caros amigos, então vamos agora ao Evangelho da missa de hoje. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Naquele tempo, Jesus disse aos seus discípulos: ouvistes que foi dito aos antigos, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, digo-vos, não resistais ao homem mau. Mas se alguém te bater na face direita, oferece-lhe também a esquerda. Se alguém quiser levar-te ao tribunal para ficar com a tua túnica, deixa-lhe também o manto. Se alguém te obrigar a acompanhá-lo durante 1 milha, acompanha-o durante 2. Dá a quem te pedir, e não voltes as costas a quem te pede emprestado. Ouvistes que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, digo-vos, amai os vossos inimigos e orai por aqueles que vos perseguem, para serdes filhos do vosso Pai que está nos céus. Pois Ele faz nascer o sol sobre os bons e maus, e chover sobre justos e injustos. Se amardes aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Não fazem a mesma coisa os publicanos? E se saudardes apenas os vossos irmãos, que fazeis de extraordinário? Não o fazem também os pagãos? Portanto, sede perfeitos, como o vosso Pai Celeste é perfeito. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. António, isto tem aqui pano para mangas. Sim. Uma série de conselhos e de dizeres de Nosso Senhor no Evangelho de São Mateus. Tem assim algum que chama mais a atenção? Bem, eu talvez começar pelo fim, só para ir de encontro já ao pensamento que nós tínhamos antes, da ideia de ser santos. Aqui, nesta passagem do Evangelho, o Senhor diz, portanto, sede perfeitos, como o vosso Pai Celeste é perfeito. Então isto faz bem a ligação com a primeira leitura. Eu acho que sim. Em que Deus, na primeira leitura, usava a palavra santo, sede santos, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. E agora aqui Jesus Cristo diz, sede perfeitos, como o vosso Pai Celeste é perfeito. É praticamente a mesma coisa que Jesus está dizendo. Eu acho que é a mesma ideia, a ideia da perfeição. Como nós já dissemos há bocado, é difícil ser perfeito, mas devemos procurar ser perfeitos. Mas uma outra ideia que me chamou bem a atenção é esta ideia de atitude pacífica. A questão de, eu às vezes leio esta leitura, nós já ouvimos esta leitura tanta vez, se alguém te der uma palmada na cara, dá-lhe o outro lado da cara. Se alguém te tirar alguma coisa, dá-lhe mais, isso tudo. E, portanto, eu acho que a ideia principal é esta ideia, como é que nós respondemos à violência.
E se pensarmos, nós temos exemplos na sociedade, talvez há pessoas que não sejam católicas, mas que responderam de uma maneira pacífica. Por exemplo, um que morreu há pouco tempo, o Nelson Mandela, um homem que esteve na prisão durante 27 anos e foi capaz de sair da prisão e perdoar aos seus inimigos. O Gandhi, na Índia, que teve sempre aquela ideia de responder à violência com a paz. O Martin Luther King. E nós às vezes podemos pensar, mas afinal de contas isso eram pessoas de uma grandiosidade que nós não podemos chegar lá. Mais uma vez eu pergunto a mim, como é que eu respondo à violência? E talvez nós devíamos ir até mesmo, às vezes o mais difícil é aqueles que estão mais perto de nós. Como é que nós respondemos quando a nossa esposa ou o nosso marido nos diz uma palavra que seja um bocadinho mais difícil de entender? Nós respondemos com uma palavra também difícil ou respondemos com uma palavra amável, com amor? Quando é daí, a gente então usa o Antigo Testamento. Dente por dente e olho por olho. Coice para cá, coice para lá. Mas eu acho que é mais fácil, às vezes, ser bondoso e ser pacífico com aqueles que estão mais longe de nós do que aqueles que estão ao perto de nós. Alguém disse uma vez, e não sei já quem foi, que os nossos melhores professores eram o nosso marido ou a nossa esposa ou os nossos filhos, porque são aqueles que estão sempre à nossa volta e, portanto, são melhores professores no sentido de aprender a paciência, no sentido de aprender a humildade, porque é tão difícil, e eu falo por experiência própria, portanto, não estou aqui a pregar para os outros, é tão difícil nós, às vezes respondermos amavelmente a uma palavra mais dura. Yeah. E também os nossos filhos e as nossas mulheres não nos deixam mentir. Pois conhecem-nos bem. Lá fora a gente pode dizer uma coisa e eles ficam a pensar da gente mais do que aquilo que nós somos. Os de casa. Parece-me que agora que as pessoas que nos estão a ver, algum está lá a dizer: "Oh Maria, estás a ouvir o que eles estão a dizer?" Ou a Maria está a dizer: "Oh José, tu estás a ouvir o que ele está a dizer?" Tens que ter mais paciência para comigo. Yeah. E os maridos não podem usar o Antigo Testamento quando se quiserem vingar da mulher. Não é dizer, mas o Antigo Testamento dizia olho por olho, dente por dente. E a mulher diz, mas o Novo Testamento, Jesus diz que a gente, se levou uma chapada num lado da cara, vira o outro lado para levar mais outra chapada, não é? A gente às vezes pode usar a Bíblia para provar o que quiser, não é? Eu acho que a Bíblia, como nós sabemos bem, pode ser usada para provar qualquer coisa. Yeah. Infelizmente, eu acho que muitas vezes abusam da Bíblia. Porque não sabem ler como Deus a escreveu. Exatamente. A gente não pode ler a Bíblia e pegar só numa frase e dizer, a Bíblia diz. A Igreja Católica ensina que nós tomamos a Bíblia na sua totalidade. Como é que aquela frase encaixa em toda a Bíblia e não só naquele lugar isolado? Tiramos uma frase às vezes para ir lutar com outro e provar que tínhamos razão e que o nosso ponto de vista é que está certo, não é? Exatamente. Eu às vezes ouço, eu não vejo muito a televisão, mas às vezes ouço pessoas na televisão que usam a Bíblia para provar coisas que, se Jesus tornasse a este mundo, eu acho que ele ficaria muito indignado com a maneira que estão a abusar. Como tu dizes, tem que ser vista numa totalidade. Não só pegar neste ponto ou neste ponto para provar o nosso caso. Eu uma vez estava num lugar e estavam pessoas a discutir sobre a Bíblia e estava lá um sacerdote e ele disse, vocês encontrem aí na Bíblia, digam-me qual é a página que está aí que Jesus manda que a gente brigue uns com os outros por causa da Bíblia. Qual é a página que diz isso? Pois. Não tem nenhuma. Pois. Não tem nenhuma que diga isso. Exatamente. Olha, António, não sei se acreditas, eles estão a dizer que a gente só tem 3 minutos. E a gente pensou, talvez, como é que vamos encher 30 minutos a falar aqui? Olha, está-se a passar num instante, não é? Pois, o tempo, há muitas coisas que nós podíamos falar. Eu acho que só posso dar mais uma ideia. A questão do amor. Uma das coisas, e não sei se tu estás de acordo ou não, mas uma das coisas que me chama a atenção ultimamente ao refletir
no Evangelho, ou refletir no que eu vejo que as famílias, especialmente as famílias americanas, estão muito fechadas entre si mesmas. É quase tudo só para a família e não vão para além da família. Vemos, por exemplo, nas festas particulares, no Natal, é ofertas para a família, mas por que não pegar num bocadinho daquilo que Nosso Senhor nos deu e ir para além da família, ir para uma família mais pobre, ir para um órfão? Eu acho que este amor que o Senhor nos está aqui a pedir, que nós podemos pegar nesta ideia e dizer, mas como é que eu posso pegar nisto e hoje em dia amar os outros para além da minha família? Eu gosto muito dessa ideia. Lá nas ilhas a gente conhece toda a gente da freguesia. Aqui a gente não conhece os vizinhos, não é? Exatamente. Às vezes muda-se vizinho para dentro de uma casa perto e sai dali a meses ou um ano ou dois e a gente nunca o conheceu. Não é? A gente sabe que lá nas ilhas, embora nós tivéssemos pouco, se alguém nos vinha bater à porta, ou a mãe cozia pão e ia levar um pão à família mais pobre. Havia sempre para dar aos outros, não era? Yes. E acho que estávamos muito mais abertos às outras famílias do que nós estamos aqui. Yeah. E até que Jesus diz aqui nesta passagem de hoje, amai os vossos inimigos. Então ele vai muito além. A gente tem que amar os nossos amigos, os nossos vizinhos, e ainda temos que ir mais longe do que isso. Amar os próprios inimigos. Então a exigência do Evangelho é grande. Não é fácil. Não é só levar a vida assim por aí abaixo, como calha. Jesus tem exigências grandes para os que o seguem. Pois, eu estava a falar na questão de ir para além da família, porque isto é para cá dos inimigos. Porque nós, para chegarmos aos inimigos, temos que começar pelas famílias, temos que ir para além das nossas famílias e depois chegar aos inimigos. Exatamente. Caros amigos, olha que o Evangelho da missa de hoje tem pano para mangas. Não só o Evangelho, mas também as leituras. Não tivemos tempo sequer de falar na segunda leitura. Mas, caros amigos, Jesus Cristo, o que nos ensina para o nosso bem, nós devemos prestar atenção ao que Ele diz. Obrigado pela vossa atenção, boa noite e adeus.